você que está chegando agora, ou já está há muito tempo aí no mundo dos negócios ou da tecnologia, sabe que a gente tem 1 milhão de siglas e quase todas delas siglas em inglês, que às vezes a gente olha, fica uma sopa de letrinhas na nossa cabeça. E hoje a gente vai aqui trazer o que significam mais duas delas. O que são RPO e RTO. RPO, Recovery Point Objective, e o RTO, Recovery Time Objective. Mas o que significam essas duas siglas aí? Esses dois termos, na verdade, fazem referência, eles são base ali para a equipe de tecnologia da sua empresa, junto com a equipe de negócios. Eles fazem o planejamento de como que a empresa vai lidar, ou até uma previsão mesmo, de quando, aí falando mais da equipe de tecnologia, quando, por exemplo, um software, um programa, um banco de dados, uma aplicação, um ERP, um CRM aí da sua empresa, e aí quando tiver um problema, quando parar de funcionar, quando tiver uma manutenção, ou quando tiver uma migração mesmo de um sistema para o outro, como que a empresa e a equipe de tecnologia vai agir para isso voltar a funcionar o mais rápido possível e é óbvio, né? O seu negócio não ser muito impactado. E aí agora falando dos dois termos nesse contexto. O RPO, guarda essa letrinha, o P quer dizer point, o ponto. E o que ele quer dizer? É o quanto de informação a sua empresa consegue perder, ou ela tolera pelo menos perder, numa situação de problema, ou de migração, ou de manutenção mesmo. O que eu quero dizer com isso? Parou o sistema agora. Quando que foi feito o último backup? Então é esse ponto, entendeu? Daí vem o P de point. O último backup foi feito ontem de manhã. Então há um dia atrás. Então o RPO da empresa é de 24 horas, ou seja, ela sempre tem as informações de um dia para trás. Ou seja, o que aconteceu antes desse um dia, que é, por exemplo, 10 minutos antes de acontecer o problema, foi perdido. Então a empresa tolera perder até um dia de informações, porque o último backup, né, é de um dia atrás. E o RTO, o T vem de time, vem de tempo. Então guarda aí. O RPO a gente guarda o P, que é de ponto. O último ponto que tem o backup. O RTO vem de time. Ou seja, aí você fala, Moa, ok, beleza, eu tenho o backup de um dia atrás. Quanto tempo, o time, quanto tempo eu aplicando esse backup, quanto tempo meu sistema volta a funcionar? Vamos supor que a empresa parou agora. Aí a equipe de TI fala, putz, pelo tudo que a gente usa aqui, tudo mais, tudo que a gente treinou, já tem planejado, aplicando esse backup agora, vai levar 2-3 horas para voltar ao sistema. Então, o RTO é de 2-3 horas. Aí tem que ter um número exato, né? 3 horas. Então, o RTO é de 3 horas, ou seja, depois que pegou o último backup num problema, numa manutenção, numa migração, o tempo que a empresa vai voltar a operar normal é de 3 horas. Daí vem o RTO, o T de time. E para quem não me conhece, eu sou o Mo, e se você já tá gostando aqui desse episódio, clique no botão aqui embaixo, já deixa um like para dar uma força maior ainda. Clica no botão do lado para se inscrever, para seguir o Forastec e para ficar sempre ligado, né, quando a gente lançar novos episódios aqui do nosso mundo de tech. E como a gente explicou aqui agora, né, o RPO e o RTO, ou seja, quando a gente tem o backup, quanto tempo para voltar o sistema, ele é aplicado, cada sistema, ele é aplicado em vários sistemas, né, e cada sistema, cada programa, cada software pode ter um RPO e um RTO diferente. Aí vou dar um exemplo, né? O banco de dados pode ter um RPO e RTO X. O seu sistema de CRM, que é um software famoso aí de vendas, pode ter um outro. O seu ERP, que é um software de gestão aí da empresa, pode ter um outro. A ideia é que os mais importantes tenham os mesmos para ficar mais sincronizado, né? E por que eles têm diferentes RPOs e RTOs? Até pelo que eu falei na última frase aqui agora. Porque a ideia é ter o menor RPO e o menor RTO, ou seja, o backup mais próximo e voltar o mais rápido possível dos sistemas mais importantes para os negócios da empresa. Por exemplo, um sistema de faturamento que tem que cadastrar ali rápido, ou numa empresa de logística, essa parte de notas, de tudo mais, que tem que girar muito rápido o negócio, tem que voltar muito rápido esse sistema. Geralmente é um banco de dados e um sistema principal. Esses têm que voltar o mais rápido.
Agora imagina ali aquele servidor, aquele programa que está nesse servidor, que já está, sabe, obsoleto, que as pessoas utilizam na empresa só para consulta de uma vez ou outra. Esse sistema, esse programa, não precisa de um RPO e um RTO muito pequeno. Tipo, não precisa voltar uma hora depois se aconteceu um problema, uma manutenção. Esse pode ser maior. Então, tá vendo? Os softwares aí, sistemas mais importantes, a gente coloca um RPO e RTO muito pequeno para voltar muito rápido. E os que a gente não usa muito, a equipe aí se planeja para ter um RPO e RTO maior, que aí pode demorar um pouquinho para voltar, porque não é tão crítico assim, falando de negócios, da grana aí da empresa para voltar a girar. Mas como eu gosto de exemplo, vamos dar um exemplo que aí fica mais fácil, né? Vamos supor que aí na sua empresa a gente tem o ERP, né, que é um software de gestão da própria empresa. Ele está conectado a um banco de dados, porque é esse banco de dados que todos, sabe, no sisteminha que você está vendo na tela ali, todos aqueles cadastros, aquelas informações que você coloca e dá um salvar ali, tudo aquilo vai para um outro software que a gente chama de banco de dados, e esse banco de dados vai gerenciar, a equipe de TI, lógico, né? Os DBAs, que são os especialistas em banco, vão administrar esses dados ali, lógico, com toda a segurança e tudo mais, mas é o banco de dados, que é um outro software, que faz o gerenciamento ali junto com a sua aplicação, que é o ERP, a telinha que você mexe aí na frente do computador. Vamos supor que você chegou e aí deu ruim. Você chegou ali umas 8 e pouco, 9 horas na empresa, começou a trabalhar e de repente umas 10 horas deu ruim. Você não está conseguindo acessar o sistema, ou ele está num nível muito lento que não dá para acessar, e até um ponto que ele parou. Ele não acessa mais, não carrega a página, não dá o save quando você clica no botão ali, deu ruim. E lembrando, como a gente está falando de um ERP, um software de gestão, que é uma coisa que, por exemplo, na sua empresa, você usa toda hora, a maioria dos funcionários estão ali atualizando, consultando informações, colocando novas informações, então é uma coisa muito crítica. Sem aquilo ali, nesse exemplo que a gente está dando, sem o ERP, esse software, a empresa não funciona, ela não vai para frente. A maioria dos funcionários não consegue trabalhar. Então, até na definição que a gente deu lá atrás, é um sistema muito crítico. E como ele está conectado a um banco de dados, esse banco de dados também é muito crítico. Então, ERP e banco de dados pararam de funcionar, empresa parada, e os dois são muito críticos. E o caos está instalado na empresa, porque ninguém consegue trabalhar, a galera de negócio está maluca, a equipe de TI também está doida. O que vai acontecer? A gente tem que voltar, todo mundo ligando para todo mundo, tá uma doideira. Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer nessa situação? E a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é pegar o que a equipe de tecnologia e a equipe de negócios já definiu, que são o RPO e o RTO. Mas dentro desses dois, qual que é a primeira coisa que é analisada? É o RPO, o P de point, de ponto, que a gente explicou ali atrás. Por que a gente pega ele? Porque tá o caos, tá tudo parado. Primeiro a equipe de TI vai olhar e vai falar, de quando que é o último backup? Ou seja, quanto de informação que a gente vai perder? Aí vamos nesse exemplo que a gente começou aí. 10 horas da manhã aconteceu o problema. 10 horas da manhã tá tudo parado, caos, banco de dados, RP e tudo mais. A equipe de TI vai vir, vai falar, beleza, qual foi o último momento, o último ponto que a gente fez um backup do ERP, que é o software de gestão, e do banco de dados? Aí vai voltar e eles vão dar um exemplo aqui, né? Nas anotações, nas organizações ali, eles viram que agora 10 horas da manhã, o último backup dos dois foi feito ontem, 10 horas da noite. E aí, entrando no exemplo aqui, o exemplo aqui, esses backups dos dois são feitos todos os dias às 10 horas da noite. A equipe de TI chega e fala, beleza, agora 10 horas da manhã, então o último backup dos dois é 10 horas da noite de ontem. Ou seja, 12 horas de diferença. Então, tudo que aconteceu entre as 10 e 1, as 22 horas e 1 minuto de ontem, até 10 horas de hoje, foi perdido. Então, se você chegou na empresa às 8 da manhã, atualizou as informações e tudo mais, isso realmente vai se perder e não vai dar para voltar. E com isso, a gente tem definido o RPO. O RPO é de 12 horas, ou seja, 10 horas da manhã aconteceu o problema, 22 horas do dia anterior foi o backup.
diferença 12 horas. Esse é o RPO. E o segundo item que a equipe de TI vai analisar é o RTO, que é o de time, o Tzinho aí de tempo. Então, beleza, Moa, eu já sei o meu RPO, já sei que é de 12 horas para trás, então ok. Agora a empresa ainda está parada com essa informação. Quanto tempo nós, como equipe de TI, aplicando ali os backups, tentando restabelecer o sistema, quanto tempo, a partir de agora que começou esse problema, que foi um exemplo, né, 10 horas da manhã, em quanto tempo os funcionários vão voltar a acessar o seu ERP, que é o software de gestão, e o banco de dados, e vai tudo voltar ao normal. Ou seja, os negócios voltam ao normal. E aqui vamos dar um exemplo que no planejamento da equipe de TI, de tecnologia, ficou estipulado aí que serão 4 horas. Ou seja, do momento que foi identificada a falha, o momento que foi identificado o nosso primeiro passo, que é o RPO, que viu que o backup é de 12 horas para trás, e do momento que começa a aplicar, são 4 horas. Então, em 4 horas, tudo vai voltar ao normal. E aí, vamos supor, se começou 10 horas, sempre tem um período ali que, vamos conversar de cá, um liga para outro, até pegar esses backups e ver o RPO. Então, vamos colocar uma meia horinha, uma horinha aí, no pior dos casos, né? Uma horinha. Então, 11 horas da manhã, nesse exemplo, começaram a aplicar os backups e voltar os sistemas para o ar. Então, como o RTO, que é o time, depois que começar a aplicar esses backups é de 4 horas, então das 11 horas, a gente coloca mais 4 e vão dar 15 horas. Então, pela nossa organização aqui, às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, essa empresa vai voltar a funcionar normalmente. Então, ao total, ficou parado aí das 10 da manhã às 15 horas da tarde, aí 5 horas de diferença, que deu aí, infelizmente, ficou parado, né? Mas estava tudo planejado, estava tudo certinho, a empresa estava ciente, a equipe de TI, de negócios, estava ciente que esses são o RPO, 12 horas para trás de backup, e o RTO, 4 horas de tudo parado até voltar tudo normal. Aí eu sei, vem aqui, não me fala se você está pensando exatamente isso. Moa, mas se o problema começou 10 horas da manhã, tudo parado, a empresa é o caos, demorou 1 hora a galera ligando, analisando qual que é o RPO, ou seja, de quando é o último backup, só 11 horas, ou seja, 1 hora depois que aconteceu o problema, começaram a aplicar os backups. 4 horas depois que voltou tudo normal, minha empresa ficou parada ao todo 5 horas. Isso é impossível. A minha empresa não pode ficar parada 5 horas. Se ficar parada 5 horas, eu perco não sei quanto de faturamento, de tudo, não sei o que lá, a hora funcionário ali, a hora colaborador parada e todo agregado, fora meus parceiros, as cadeias e tudo. Não posso ficar parado 4, 5 horas. E, eu não quero todo esse tempo. Eu quero ficar parado 1 hora, meia hora. Eu não quero ficar parado, eu não quero que aconteça nada. É óbvio, né? É óbvio que você está pensando isso. E é óbvio que os executivos, né, da empresa, C-levels, né, CEO, CFO, CTO, tudo mais, eles pensam isso, é lógico. E aqui vem o pulo do gato. Aqui vem a questão, que é quanto menor o RPO e o RTO, ou seja, eu quero fazer mais backups, aí falando de RPO, de point. Lembra que o backup nosso do exemplo era de 12 horas para trás? Vamos supor que o executivo não quer perder dado também. Ele quer que seja de meia hora. Ou seja, a cada meia hora eu quero ter backup e se acontecer alguma coisa eu vou voltar só 30 minutos para trás. E aí vamos falar do tempo, do time, o RTO. Beleza, depois que aconteceu o problema, eu quero que 5 minutos volte tudo ao normal. 10 minutos no máximo estourando. Eu não posso ficar parado mais que 10 minutos. Não 5 horas, 4 horas, igual esse exemplo aí. Tá doideira esse exemplo, não tem como ficar todo esse tempo parado. E aí que vem o ponto, né? Lembra que a gente comentou que o cliente tem um sistema de ERP, software de gestão, que é a telinha que você mexe ali, que ficou parado, e tem o banco de dados? E esses 2 itens que eu citei são softwares, são serviços. E é lógico que dentro de cada software você tem várias opções, você tem várias, a gente chama de features aí, mas na verdade são itens dentro de cada programa. E agora eu vou dar um exemplo nada a ver, só para você entender aonde eu quero chegar. Vamos supor que você baixa um aplicativo para o seu celular, qualquer aplicativo, você baixa.
Esse aplicativo, é óbvio, você baixou para fazer alguma coisa. Seja para controlar atividades do dia a dia, seja um aplicativo de fotografia, qualquer coisa. Vou dar esse de fotografia. Você, nesse de fotografia, você consegue utilizar alguns filtros, alguns recursos ali de edição, não consegue? De graça, beleza. Só que você sabe o que eu tô falando. Tem alguns ali que você não consegue usar. Eles estão bloqueados, ou seja, são umas opções que eles só se liberam o uso se você pagar um pouquinho a mais. E agora, voltando para o nosso exemplo, é a mesma coisa. Se você tem um banco de dados e o software de gestão, se você quer um RPO e um RTO menor, lembra o exemplo que eu dei do executivo ali? Eu quero backup de meia hora e eu quero que volta tudo normal 5, 10 minutos depois. Beleza, dá para fazer isso. Só que você vai usar opções que são, entre aspas, travadas ali. Às vezes nem são travadas, mas elas custam mais caro. Tem que investir uma grana maior para liberar nesse banco de dados e para liberar nesse software de gestão. E aí vem o ponto. Os executivos muitas vezes não querem investir esse valor. E aí fica uma balança, né? Você não utiliza os recursos, essas opções, e você não vai ter o benefício. Por isso que, já entrando aqui no final e dando até um conselho, faça a conta. E qual que é a conta? Quanto tempo a minha empresa, da maneira que eu estou pagando, né, meus recursos, estou investindo no meu ERP, no meu banco de dados, da maneira que está agora, no exemplo que eu dei. Backup de 12 horas para trás e voltar tudo normal em 4 horas. Quanto que eu estou investindo por mês? X. Beleza. Agora vamos dar o exemplo que o executivo falou. Beleza, se o último backup não for de 12 horas, for de 30 minutos, e se o tempo para voltar tudo ao normal não for de 4 horas, for de 10 minutos, quanto que esse tempo a mais do meu sistema operante, quanto que a minha empresa deixa de faturar se ficar 4 horas parado? Quanto que a minha empresa deixa de faturar se ficar 10 minutos parado? Então, beleza, você fez essas duas contas. Agora você faz a conta de quanto que você vai ter que investir ali, né, nessas opções que eu falei até do aplicativo de fotografia. Essas opções do banco de dados e essas opções do ERP, do sistema de gestão, da telinha ali que você usa, quanto que eu vou ter que investir, vou ter que pagar para eles, para o meu tempo sair de 4 horas para 10 minutos. E aí você cruza esses dados. Eu vou pagar, vou dar um exemplo aqui, nada a ver, vou pagar R$1.000 para o sistema de banco de dados e R$1.000 para o sistema de ERP. Então, para sair de 4 horas para 10 minutos, eu vou ter que pagar R$2.000 a mais por mês. Beleza. Mas, se o meu sistema ficar 4 horas parado, eu deixo de ganhar, a minha empresa deixa de faturar, em média, de 8 a 10 mil reais. Aí vem a conta. Se eu ficar 4 horas, minha empresa deixa de ganhar 8 mil reais, e para isso não acontecer, eu vou ter que pagar 2 mil para o ERP e para o banco de dados, faz sentido. E nessa diferença ali, eu vou não deixar de ganhar 6 mil reais. Então tá no lucro para mim. Só que essa conta, vou confessar aqui, essa conta quase ninguém faz. Todo mundo olha para o mundo da tecnologia e fala: não, eu não vou gastar 2 mil reais a mais. O orçamento da tecnologia, o orçamento anual, o orçamento de não sei o que lá, já tá tudo feito. Eu não quero investir 2 mil reais. E aí vem a coisa que é mais doideira para mim. Não tem lógica. Eu não quero investir mais, mas eu quero ter 10 minutos. E aí é sempre uma balança. Se você quer uma coisa e você não também analisar e ter a outra aqui, não tem como. Não tem como fazer milagre às vezes. Então, se você quer um RPO e um RTO menor, que é o objetivo de todos os negócios, sendo bem sincero, você vai ter que fazer um investimento. E antes de fazer esse investimento no banco de dados ou no RP, faça essas contas. Quanto que meu sistema fica... Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes tem empresas que querem voltar em 10 minutos, só que não tem necessidade. Se eles fizerem essa conta, realmente não impacta tanto assim voltar em 4 horas. E é verdade, por incrível que pareça, é verdade. Às vezes não impacta tanto assim.
É lógico que isso não pode acontecer toda semana, né? Mas raramente ali, pouquíssimas vezes, não impacta tanto assim. E aí realmente não faz sentido fazer o investimento. Então, faça essa análise. E além disso, para fechar, depois disso tudo feito, as decisões forem tomadas, o RPO é esse, o RTO é esse, a equipe de tecnologia tem que estar muito bem sincronizada e treinada para atuar o mais rápido possível quando acontecer um problema desse. Lembra o exemplo que a gente deu? Começou 10 horas e nessa de ligar, de ver qual que é o RPO, demorou 1 hora para voltar os backups. E é isso exatamente que não pode acontecer. As equipes já têm que saber qual que é o RPO, qual que é o RTO e como que cada integrante ali da equipe de tecnologia age quando acontecer uma coisa dessa. Para aquela 1 hora inicial que eu falei, que foi um ligando para o outro, o que aconteceu, até começar a voltar o backup, não demore tanto tempo. Seja que o mais rápido possível, é lógico, para a empresa voltar à normalidade rápido. E eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aqui no canal. Dê um like se você gostou aqui desse episódio e ajude também a gente, né, a disseminar cada vez mais aí a tecnologia sem groselha, se inscrevendo aqui no YouTube do Forastec. Tamo junto, valeu, falou!